Olá pessoal, Matheus aqui. Já que os mercados estão um verdadeiro tédio, vamos falar sobre uma coisa que não tem nada de tédio, muito embora muitas pessoas pensem que é sem graça. Vamos falar sobre como gerar renda variável alta a partir de títulos de renda fixa do Tesouro Direto. Muita gente nem sabe que isso é possível porque ninguém explicou para elas ainda como renda fixa realmente funciona, e se esse é o seu caso, não se preocupe, vamos remediar isto neste vídeo aqui. Ao final você saberá como é possível gerar renda variável na ordem de até 40%, ou às vezes até mais, utilizando nada além de títulos do governo, seja aqui no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos. Não estamos falando de alavancagem, nada disso, apenas a compreensão correta de como os títulos realmente funcionam. Mas eu já aviso, depois que você aprender isso, não dá para desaprender, vai mudar a sua visão sobre algumas coisas, inclusive você automaticamente passará a entender a real gravidade do problema nos bancos americanos, que eu já adianto aqui, é bem grande. E também vai entender casos como o da Argentina, grande Argentina, olha só que maravilha está a situação da Argentina hoje. Subiram os juros em 6 pontos em uma única reunião e agora estão pagando 97% de juros ao ano para qualquer louco que tenha coragem de colocar dinheiro lá. Eu acho que não preciso falar muito para convencer as pessoas que enviar dinheiro para uma economia tão desesperada a ponto de adotar medidas como essa é uma péssima ideia, mas cabe registrar que o conteúdo desse vídeo também vai te ajudar a compreender melhor o problema que está acontecendo por lá. Enfim, vamos começar aqui falando do Tesouro Pré-Fixado, também conhecido como LTN, justamente este papel que está aí na tela para vocês. E diante disso, eu te pergunto, o que é exatamente que é fixo neste título? Estamos falando de renda fixa, certo? Pois então, a pergunta é: o que é fixo neste título? A maioria das pessoas vai dizer que é a taxa de rentabilidade dele. E eu não culpo as pessoas por pensarem assim, porque a página do Tesouro Direto ela foi criada para simplificar as coisas, para que até o investidor iniciante consiga entender o que está lá, mas ao simplificar, nós acabamos criando muitos mal entendidos. Na realidade, pessoal, de todas as informações fornecidas pelo Tesouro Direto, nenhuma destas informações que aparece aqui, certo? Bom, tirando, né, óbvio, o vencimento é fixo, mas nenhuma dessas outras informações aqui ela é realmente fixa. O componente que é verdadeiramente fixo neste papel é apenas o seu valor de face, o valor que você irá receber no vencimento do título e que nem está informado aqui. Todos os demais números que eles informam para vocês, eles irão variar ao longo do caminho. Isso fica mais fácil de entender quando a gente olha para um título de verdade, né, da época em que ele era realmente um papel entregue para o investidor. Visto que esse título tinha o valor de face de 100 milhões de cruzeiros, obviamente um papel muito antigo, mas olhando para ele fica mais claro o que exatamente o investidor está comprando. Esse valor, ele se chama valor de face justamente porque este é o valor que está escrito na face do título. Então, ao comprar este papel, o investidor estava adquirindo o direito de trocar o papel por 100 milhões de cruzeiros na sua data de vencimento. Veja que não existe nenhuma taxa aqui, a taxa ela é derivada da relação entre o preço que ele paga pelo papel e o valor de face do título no vencimento. Então, esta taxa que o Tesouro Direto exibe aqui para vocês, deixa eu apagar para ver melhor, esta taxa aqui, ela foi calculada comparando o que o investidor pagaria pelo título na data de hoje, na data que ele abriu a página, com o preço que ele irá receber no vencimento se ele segurar o papel até o vencimento. Este é um grande se. Se o investidor não segurar, ou melhor, se ele segurar até o vencimento, aí ele terá ganhado realmente os 11,27% que estão escritos aqui, né? Porque o valor no vencimento ele é fixo, então ele comprou, segurou até o vencimento, ele vai realmente ganhar essa taxa. Agora, se ele resolver vender o título antes do vencimento, aí o ganho se torna totalmente variável. Elas totalmente não, existem certos limites, mas se torna, dependendo da situação, dependendo do que acontecer com a taxa de juros, pode se tornar amplamente variável, inclusive podendo gerar prejuízos grandes.
Poxa, Matheus, mas como assim? Esse título ele é prefixado, eu segurei ele aí por 1 ano antes de revender, então depois de 1 ano eu tenho que ganhar essa taxa que tá aí, né? Uma taxa ao ano, eu tenho que ganhar 11,27%. Pois é, eu entendo que pela forma como o Tesouro Direto apresenta as coisas, parece que é isso que vai acontecer. Mas na realidade, não necessariamente será assim. Vai depender do que acontece com a taxa de juros desde a data em que o investidor comprou o título. Pensa só, lá atrás o investidor pagou, digamos que ele tenha pago aqui um preço P para ter comprado este título, que ao ser comparado com o valor de face, certo? Quando nós estamos comparando o valor de face com o preço pago P, isso daqui nos dá uma taxa, que seria esta taxa aqui de 11,27%, né, digamos. E aí, digamos que desde que ele fez esta compra, a taxa de juros da economia, a Selic, tenha disparado para cima, aumentou 5 pontos percentuais. Então agora, todos os títulos estão pagando mais do que esta taxa que ele comprou naquela época. Eles estão pagando mais do que os 11% que este título estava previsto para ele remunerar. E aí eu te pergunto, será que vai ter alguém no mercado disposto a comprar este papel para ganhar apenas a taxa de 11%? Não, né? Se os juros do mercado subiu, o mercado só vai aceitar comprar o título por um preço mais barato, porque conforme nós abaixamos este preço, certo? A diferença entre este preço e o valor final, ela vai aumentar. Então, nós teremos um aumento aqui na taxa. O mercado só vai estar disposto a comprar este título do investidor que tinha comprado antes, se ele puder entregar para o mercado uma taxa maior. Então, em outras palavras, para conseguir vender esse título pré-fixado após uma alta relevante nos juros, o investidor terá que aceitar um preço menor, podendo inclusive ficar em um grande prejuízo com essa operação. E o interessante, pessoal, é que o inverso disso também é verdadeiro. Se a taxa de juros cair, então o preço do título subiria, podendo subir até bastante, significativamente. E o investidor conseguiria realizar um ganho acima do que era esperado se ele vender o papel antecipadamente. Percebam que isso é renda variável a partir de um instrumento de renda fixa. Sempre que nós resolvemos vender um prefixado antes do vencimento, nós estaremos sujeitos a este componente variável na nossa renda, conforme as variações da taxa de juros da economia. Se o juros subir, o valor do prefixado vai cair. E se os juros cair, lógico, o valor do prefixado irá subir. É por isso que muita gente fala que renda fixa na realidade não é fixa, ou pelo menos não é tão fixa quanto parece. Beleza, pessoal? Então agora que todo mundo já entendeu esta dinâmica básica aqui, vamos um passo além. Vamos responder quanto exatamente vai variar o preço de um título conforme varia a taxa de juros. E para isso, nós precisamos introduzir aqui o conceito do que é chamado de duration. E duration, pessoal, apesar de ter uma formulinha um pouco complicada aqui para calcular, vocês não precisam se preocupar com ela, porque nós não precisaremos fazer os cálculos para os propósitos deste vídeo aqui. Basta entender o conceito e isso é muito mais simples. A grosso modo, nós podemos dizer que o duration é o tempo que leva para o valor do investimento retornar para o investidor, certo? A grosso modo. Em geral, usa-se essa formulinha que está aí porque muitos títulos possuem pagamentos de cupons ao longo do caminho, são os chamados, né, juros semestrais, que aparece ali escrito nos títulos, pagamentos semestrais, né? Pode ser outra periodicidade também, mas normalmente são semestrais. E esses pagamentos ocorrem ao longo do vencimento do título, né, em direção ao vencimento, mas como aqui nós estamos falando de uma LTN, ou seja, não tem cupom, então para uma LTN a questão é muito mais simples, porque para a LTN a duration nada mais é do que o prazo que o título tem até o seu vencimento. Se for um título que vence daqui a 10 anos, o duration será 10 anos. Se for vencer daqui a 20 anos, o duration será 20. Muito simples, e o que esse número nos dá é uma medida de sensibilidade do título em relação às diversas variáveis que influenciam o seu preço, principalmente a taxa de juros. E uma forma fácil de perceber isso é pensar no duration como um prazo de compromisso. O investidor que comprou um título de 30 anos sem cupons estará firmando
fazendo um compromisso de 30 anos com este título. Claro que ele pode se desfazer do papel antes disso, mas não sem arcar com as consequências do que acontecer ao longo do caminho, que, como nós já vimos, podem ser boas ou podem ser ruins. E quanto maior for o compromisso, né, quanto maior for o prazo do título, maior for o compromisso exigido aí do investidor, tanto maior será a duration e tanto maior serão as consequências sobre o valor do título. Vamos colocar isso daqui em números e vai ficar mais fácil de entender. Aqui nós temos uma formulinha, mas, novamente, não se preocupe com ela, tá, pessoal? Eu vou fazer as contas para vocês, só estou colocando aqui para mostrar que tudo isso é quantificável, tá? Nada disso a gente não precisa chutar. Existem fórmulas e números para a gente quantificar aproximadamente o que vai acontecer. A partir da duration, nós calculamos o que é conhecido como duration modificada, que nos dará exatamente qual a mudança de valor esperada de um título frente a uma mudança nos juros. E a regra é bem fácil de entender. Basicamente, para cada 1 ponto percentual de mudança na taxa de juros da economia, irá haver uma variação de 1% também no preço do título por cada ano da duration modificada e na direção oposta. Então, se a taxa de juros subir em 1%, o valor do título vai cair em 1%, certo? É sempre na direção oposta e multiplicado pela duration modificada, ou seja, se for de 2 anos a duration modificada, então o preço do título deverá cair menos 2%. Se for 4 anos, então deverá cair menos 4% e assim por diante. Inclusive, se for um título com mais de 20 anos aqui de duration modificada, como era o caso daquele banco americano que quebrou, o Silicon Valley Bank, né, SVB, ele tinha se entupido de títulos de 20 a 30 anos em 2021, antes do Fed começar a subir os juros. E em um título tão longo assim, uma mera variação de 1% já é o suficiente para derrubar o preço do título em 20%. Então, vocês imaginem um título de renda fixa aí registrando prejuízos, ainda que não realizados, né? Porque isso é realizado quando ele vende o título, mas registrando aí prejuízos não realizados de 20%. E aí por aí você já pode imaginar o tamanho do problema que esse banco teve. E se você estiver gostando desse conteúdo, pessoal, gostando de ver as coisas mais a fundo aqui para entender tudo o que está acontecendo de forma mais clara e saber aonde investir, então não esqueça de colocar aí o seu e-mail na lista de lançamento que está na descrição. O objetivo da lista é justamente beneficiar os inscritos deste canal antes que eu comece a fazer marketing aí em cima dos programas que serão lançados, porque aí o preço obviamente será significativamente maior. E continuando aqui, pessoal, com o propósito de entender as coisas mais a fundo, vamos analisar em números exatamente o que aconteceu com um destes papéis aí com duration longa do Silicon Valley Bank. Isso vai nos dar uma ideia muito clara da magnitude ampla que esses movimentos podem ter mesmo em papéis de renda fixa. Veja aqui que nós temos as taxas do título americano de 30 anos no início de 2021. Isso daqui é no início de 2021, tá, pessoal? Naquela época, ele rendia 2% com um cupom de 2,38%. Então, colocando isso em uma calculadora para descobrirmos a duration do título, nós temos que cada um desses T-bonds de 30 anos tinha uma duration modificada de 21,78. Então, agora vamos ver para quanto subiu a remuneração deste título após as altas do Fed. Veja que hoje este mesmo papel, este mesmo título está pagando 3,87%, ou seja, quase o dobro do que pagava apenas 2 anos atrás. Note que a taxa não é igual à taxa de juros americana, que está hoje em 5,25%, justamente porque o mercado sempre busca se antecipar à realidade. Então, estes títulos, eles também embutem a expectativa que o mercado tem hoje para uma redução nos juros dos títulos americanos, né, acontecendo mais cedo ou mais tarde, né? O mercado acha que mais cedo ou mais tarde o Fed será obrigado a reduzir os juros e realmente é muito difícil pensar de qualquer outra forma. Então, a variação na taxa de juros do título, ela acaba sendo menor do que a variação da taxa de juros na economia, mas ainda assim, um aumento de 1,87 pontos percentuais para um título com uma duration modificada de 21,78, isso dá aproximadamente uma queda de 40%. E eu sei, né, não posso
posso simplesmente multiplicar da forma que está aqui, até porque este número aqui não é a simples multiplicação, já é com uma outra conta feita, mas estou colocando aqui de uma forma para simplificar a questão, para conseguir ficar fácil de explicar neste vídeo, tá, pessoal? Basicamente, o que é importante extrair daqui é que um T-Bond de 30 anos comprado no início de 2021 sofreu um impacto negativo grande, na ordem de aproximadamente 40% sobre o seu preço, em função unicamente da alta dos juros. E diante disso, já dá para ver por que muitos bancos americanos estão com grandes problemas neste momento. Claro que o caso do SVB foi o mais extremo de todos, né? Os demais não têm tantos títulos de longuíssima duration comprados justamente antes do Fed começar a sua cruzada de alta de juros, mas já dá para ter uma ideia do tamanho do rombo que existe, certo? Não estou dizendo que vai ter uma quebradeira geral por lá, não estou traçando cenários apocalípticos aqui, porque eu não acredito em eventos tão extremos assim. Posso acreditar em uma piora, posso acreditar em uma recessão, mas não em eventos tão extremos e desastrosos assim. Acho que o Fed hoje tem muito mais condições de resgatar os bancos do que ele tinha no passado, quando ele já fez isso outras vezes, então eu não acredito em cenários apocalípticos. Mas também não acredito que o Fed consiga manter os juros tão altos como estão por muito mais tempo, ou melhor dizendo, por mais tempo do que o absolutamente necessário para derrubar a inflação. E é aí que vem a grande questão deste vídeo. Se o mercado inteiro está esperando que mais cedo ou mais tarde, tanto o Fed como o nosso Banco Central irão começar a cortar os juros, então será que agora nós teremos o inverso disso acontecendo? O inverso de uma queda? Será que nós teremos uma alta nos papéis na mesma magnitude? Se quem comprou o T-Bond de 30 anos em 2021 teve que amargar um impacto negativo de 40%, será que agora comprar não teria a possibilidade de ganhar estes 40% se os juros voltar para o nível que estava? Depende, né? Se quando o Fed realmente iniciar o seu corte de juros, quem tiver comprado o título a uma taxa alta, obviamente será beneficiado. Mas quão beneficiado ele será, aí é uma incógnita, porque ninguém sabe quanto de juros o Fed irá realmente cortar. Uma coisa é ele cortar um pouco para ir para patamares mais aceitáveis pelo mercado, outra coisa é ele voltar com os juros para zero, entre 0 e 0,25, né, que é o que tinha antes dessas altas todas. O que acho, né, difícil, não é impossível, mas também não é o que o mercado está esperando neste momento. Ele espera uma redução, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, mas talvez não tão grande assim. Em todo caso, vamos fazer uma simulação. Vamos ver o que aconteceria com o preço de um título pré-fixado caso as nossas taxas de juros voltassem para o que era no início de 2021. Lá nos Estados Unidos, nós sabemos, né, houve uma variação de 40%, então a tendência, se ele voltasse para o que era, seria uma variação assim também mais no lado positivo. Então vamos falar agora no Brasil, certo? Naquela época, pessoal, no Brasil de 2021, o título pré-fixado de 6 anos estava pagando 7,25%. Novamente, ele não estava pagando os 2% da taxa de juros, certo? Ele pagava mais porque o mercado não acreditava que o Banco Central manteria aquela taxa de juros por muito tempo. Então, tudo isso é sempre sobre o que o mercado acredita, né? Sobre as taxas de juros conforme as expectativas do mercado. Enquanto hoje, né, este mesmo título está pagando aí 11,66%. Novamente, também não são os 13,75% da taxa Selic. É menos que isso. Por quê? Porque o mercado já espera um pouco de baixas a partir daquele número. Então, se a gente fizer os cálculos a partir destes números que nós temos aqui, do que é hoje para o que era quando a Selic estava muito mais baixa, nós poderemos chegar no preço destes títulos para cada uma destas taxas. Se a gente fizer a continha, nós veremos que o título de hoje pagando 11,66%, para que ele pague essa taxa, ele precisa custar R$ 538, que é exatamente o preço desse título na data de hoje. Mas se ele estivesse pagando menos, certo? Se a gente fizer o cálculo para a taxa que era em 2021, nós teremos que este título custaria R$ 675, ou seja, 25% mais caro. Isso significa que se o nosso Banco Central iniciasse um ciclo forte de corte nos juros, suficientemente forte, né, para derrubar a taxa do título para 7,25%, o que não é impossível de acontecer, então quem comprou enquanto pagava 11,66 poderia vender para realizar um ganho de pelo menos 25% antes do vencimento do título. Agora, será que isso vai acontecer?
Ninguém sabe, né? Tudo que a gente sabe é que o mercado espera que os juros comecem a cair, tanto aqui como lá fora, mas ninguém sabe quando esse movimento irá se iniciar e em qual intensidade ele vai acontecer. A expectativa geral é que tanto aqui como nos Estados Unidos as quedas não sejam tão fortes como foi o ciclo de alta nos juros, até porque, né, realmente ter a nossa taxa de volta em 2% é algo que talvez leve muitos anos para se repetir. Independente disso, pessoal, há uma expectativa de quedas, quem sabe a partir do ano que vem, então o importante de entender deste vídeo é que os títulos de renda fixa, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, né, mais ainda nos Estados Unidos, por conta da duration dos títulos ser muito mais elevada, eles tendem a se beneficiar bastante em ciclos de queda de juros. E ninguém precisa recorrer à Argentina para ganhar uma remuneração boa em renda fixa, basta saber como operar e, claro, acertar o momento de cada mercado. Mas, obviamente, nada no mercado é uma certeza, mesmo se novas altas não vierem, a permanência dos títulos em patamares mais elevados pode frustrar os ganhos de muitos analistas no mercado e é por isso que eu deixo para vocês decidirem se é um bom momento comprar títulos do governo ou não. Certo, pessoal? Beleza? Então, não deixe de se cadastrar na lista de lançamento pelo link na descrição. Obrigado aí por assistir e até o próximo vídeo.